Oi, pessoal. Minhas caras e meus caros estudantes, bora lá para mais uma resolução de exercícios. As atividades que eu selecionei hoje são dos livros do Cláudio Vicentino, História Geral e História do Brasil, livro didático, muito conhecido, do Gilberto Coutrin também, História do Brasil, Gilberto Coutrin, e desse livro aqui, História da Sociedade Brasileira, livro mais antigo, não é? Eu selecionei algumas questões relacionadas à história do Brasil, período do achamento e início do período colonial. Primeira questão, relativa à expansão marítima. Não é? A expansão das rotas marítimo-comerciais foi uma forte motivação para as potências europeias investirem em navegação, uma vez que, alternativa A, o tráfico de embarcações no mar Mediterrâneo estava saturado e era controlado por mercadores italianos, levando países ibéricos a buscarem alternativas que lhes permitissem ampliar seu potencial mercantil. A alternativa A me parece consistente, não é? Vamos deixar ela em aberto. Vamos para a próxima alternativa, a letra B. O comércio de especiarias altamente rentável era de monopólio árabe e realizado entre outros países do Oriente por meio de caravanas terrestres, sendo interessante aos europeus iniciarem rotas rápidas e seguras pelo mar, a fim de adentrarem e ampliar esse mercado. Até que essa alternativa ela começou bem, mas há alguns problemas que eu identifiquei nessa alternativa. Por exemplo, monopólio árabe e realizado entre outros países orientes por meio de caravanas terrestres. Parte era terrestre, não é? E depois desaguava no mar Mediterrâneo, e havia participação dos italianos também. E outra questão da alternativa B seria os europeus iniciarem rotas rápidas e seguras pelo mar. Elas não eram nem rápidas nem seguras. Pelo mar as viagens demoravam mais de um ano e havia uma grande insegurança. Muitos navios, muitas naus, sejam elas de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, da França, naufragaram nessas viagens. Né? Próxima alternativa, letra C. A aquisição de metais preciosos, na lógica do metalismo, havia se tornado fundamental para o enriquecimento dos países europeus, então governados por suas burguesias mercantis após o fim do feudalismo. Bom, o metalismo realmente foi uma face do capitalismo, do mercantilismo, não é? Desse período, mas o problema dessa questão é que os estados europeus são governados por burguesias mercantis. Elas estão associadas aos estados nacionais, que eram governados por monarquias, por reis. Né? Só a partir das revoluções liberais, revoluções inglesas, Revolução Francesa, é que você tem o domínio da burguesia no exercício do poder desses estados. Letra D. A busca de novas terras significava a possibilidade da obtenção de mão de obra barata, matéria-prima, ampliação do mercado para países ibéricos, que já experimentavam os primórdios da Revolução. Veja, a busca por novas terras significava a possibilidade de exploração, de novas possibilidades, de metais preciosos, de gêneros tropicais, e não ampliação de mercado, porque, no primeiro momento, as colônias não serão mercados consumidores. Letra E. A pirataria inglesa vinha se expandindo e prejudicando intensamente o comércio marítimo europeu. A busca por caminhos alternativos que levassem ao Oriente fonte de produtos mais cobiçados daquele momento. Pessoal, a pirataria de fato foi incentivada pela Inglaterra, mas o comércio marítimo ele continuou existindo. Eram as principais rotas e altamente lucrativas, independente da pirataria ou não. Então, dentre essas alternativas, a mais propícia seria a letra A. As monarquias europeias lançaram suas navegações devido principalmente à necessidade de encontrar novos caminhos para as especiarias das Índias. O caminho até então utilizado via mar Mediterrâneo estava saturado e oneroso, o que atrapalhava as atividades comerciais da época, principalmente em função do monopólio de italianos e muçulmanos. Tudo bem, pessoal? Próxima questão. A partir da leitura dessa imagem, da interpretação dessa imagem. Publicado em Veneza em 1556, o mapa abaixo é um dos primeiros a mostrar o Brasil individualmente. Raro, ele faz parte de uma obra italiana, Atlas delle Navigazioni e Viaggi, Atlas de Navegação e Viagens, de Giovanni Battista Ramuzio.
A História da Sociedade Brasileira, que é o livro que eu apresentei aqui para vocês, né? A origem dessa questão. Vamos ver as alternativas em relação às imagens? Primeiro vamos ver, dar uma olhada na imagem, né? A gente vê aqui algumas naus aportando no Brasil, né? Está aqui o nome do Brasil. Explorando, aqui nós temos algumas pessoas também, não é? Bom, vamos para as alternativas. Trata-se de uma pintura da época sobre o Brasil, a qual revela pouca preocupação geográfica, mas que nos mostra, letra A, uma terra de riquezas, a exuberância das matas, a fartura de peixes, as marés e a existência de povoadores fortes, sadios e trabalhadores. Letra B. Indígenas extraindo troncos de pau-brasil que depois eram empilhados nas feitorias. Chegando os portugueses, os nativos eram recompensados através de um escambo com produtos europeus. Bom, isso caracteriza o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, momento em que não houve um grande interesse de Portugal em iniciar de fato uma colonização, um processo colonial, já que o foco ainda era o mercado no Oriente, não é? Eles não encontraram de imediato aqui ouro nem prata, mas o pau-brasil tinha um certo valor comercial na Europa e, de fato, ele foi extraído a partir das relações de escambo com os nativos. É uma boa alternativa, vamos deixar a linha aberta. Próxima alternativa, letra C. No início da colonização do Brasil, os indígenas estão derrubando as árvores para formar os campos onde seriam feito o plantio de cana-de-açúcar e a construção dos engenhos. Veja, a derrubada das árvores não era para gerar campos de produção nesse momento, e sim para comercializar algumas árvores, principalmente o pau-brasil, que tinha um valor de mercado. Letra D. O medo dos nativos brasileiros com a chegada das naus portuguesas, eles estão abatendo árvores para a construção de fortificações e defesa da ameaça europeia. Falso, não é? Porque a derrubada das árvores não era para a construção de fortes. Houve um primeiro contato, entre aspas, relativamente amistoso, baseado no escambo. Letra E. Homens nus selvagens que conviviam pacificamente com animais de grande porte e que causavam espanto e medo aos colonizadores. Houve, de fato, um choque cultural, não é, nesse encontro, mas não haviam animais de grande porte aqui nesse momento, não é? Então, falso também a letra E. A resposta correta dessa questão seria a letra B. A questão de interpretação de imagem, que de fato não tem precisão geográfica, não é? E fala sobre as atividades envolvidas pelos portugueses no Brasil colônia, a exploração do pau-brasil, que continuou sendo praticado mesmo a partir da produção açucareira. Ele continuava tendo um valor de mercado, não é? E era feita uma exploração predatória, não é, do pau-brasil por meio do escambo. Pessoal, é isso. Fica para a próxima aula, né, as próximas resoluções, e atentos aí para a prova do IF. Valeu, muito obrigado e até a próxima.